Senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou passar aí as informações para vocês daquilo que aconteceu no mercado financeiro na semana passada e as nossas perspectivas aí, né, as perspectivas do mercado para esta semana que está se iniciando. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa aí, Resenha de Mercado, que vai ao ar todas as segundas-feiras a 1h da tarde, né, até a 1h30. E depois, né, pessoal, o reprise desse programa lá no nosso canal do YouTube, Resenha de Mercado JF. Já se inscreve lá para você ver a reprise e para você poder compartilhar o vídeo. Sempre dando os nossos recados iniciais aí. Lembrando vocês, sigam todas as redes sociais da Estúdio 92, Rádio Estúdio 92 no Instagram, no Facebook, né? Todas as redes sociais e também o Resenha de Mercado, Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as plataformas, TikTok, LinkedIn, nós estamos no Spotify, YouTube, enfim, em todas as redes sociais. E também entre lá na nossa comunidade, né? Nas redes sociais, lá tem o link para você entrar nas nossas redes sociais. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos informar vocês aí do que vem acontecendo no nosso mercado. O mercado tá quente, pessoal, tem muita informação essa semana, né? Então vamos já para as informações aí, sem perda de tempo. Tá bom, pessoal? Então falando um pouquinho do nosso Ibovespa, né? Sempre começando o programa falando sobre o nosso índice, né? O índice do nosso mercado, que essa semana aí fechou a 127 mil pontos, né? Com 1,3 de retração. Eu sempre falo para vocês, né, que a gente está com um desempenho aí bem baixo do Ibovespa, né, no ano. Ele está com quase 4% de queda, né, 127.798 mil pontos, né, com quase 4% de queda. E um detalhe, né, pessoal, esse ano realmente é um ano perdido aí para nós, para o nosso mercado. Tá bom? Pessoal, eu trouxe algumas informações para vocês aqui, fazendo uma comparação, tá, do Ibovespa com alguns índices, tá? Com alguns índices do mercado, só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vem passando e como o mercado brasileiro ele está realmente esse ano muito retraído, e a gente sabe que tudo isso que vem acontecendo no nosso mercado tem a ver, né, com o fator política, né, com o fator administração pública, né, e isso vem afetando demais. Só para vocês terem uma ideia, né, para quem tá vendo aí com imagem, né, pessoal, eu coloquei um gráfico aqui do Ibovespa, tá? Este ano, em comparação com o índice Merval, que é o índice da Bolsa Argentina, tá? E a bolsa, o Ibovespa, enquanto ele amarga aí quase uma queda de 4% no ano, né? O índice argentino aí tá com 146% de crescimento. Se você pegar o Ibovespa, tá? E comparar ele com o Bitcoin, pessoal, né? Neste ano, o Bitcoin tá com 94% de alta, enquanto o Ibovespa quase 5% aí, né? Se você pegar Ibovespa versus SP500, que a gente vem passando todas as semanas aqui para vocês vão ver aí que o Ibovespa com menos 4, né? E o SP500 aí com quase 25% de rentabilidade, né? E se você pegar o Ibovespa em dólar, né? O Ibovespa aí menos 4% e o dólar valorização de quase 18%, né? Então, você vê realmente que isso tudo tem a ver com a nossa parte interna, com o dever de casa que não está sendo feito no Brasil, né? Dos mercados emergentes, hoje a nossa moeda é uma das piores do mundo e o nosso mercado também, o mercado brasileiro, é um dos piores do mundo, né, pessoal? Falando um pouquinho aqui do SP500, né? Na última semana, nós tivemos aí uma retração do SP500, né? Fechou quase no 0 a 0 aí, 0,46, né? Mas no ano aí, o SP500 está com uma alta de 25%. Se você pegar o SP500, se você pegar o dólar, né? O dólar fechando a semana aí com 1% de alta e no ano 19%, né, pessoal? Então, se você pegar 25 mais 19, né? Então, a gente vai aí para quase 50% de rentabilidade. Quem está exposto, pessoal, em dólar esse ano e quem está exposto em Bitcoin, realmente teve um ganho de carteira gigantesco. E quem nos acompanha desde o ano passado, a gente vinha falando que era mercado americano para cima, mercado brasileiro para baixo e dólar para cima. Seguindo, pessoal, a mesma temperatura e a mesma velocidade do vento, tá? A gente vai continuar com essa trajetória aí, tanto do real quanto do dólar. Tá bom? Falando um pouquinho de Bitcoin aqui, Bitcoin a 523 mil reais ele bateu essa semana, com uma alta na semana de nada mais nada menos que 13%. Você que tem Bitcoin aí, você tá rindo à toa, né? Você que tem a criptomoeda, você tá rindo à toa. E eu vou trazer mais notícias aqui para vocês, falando que isso aqui vai aumentar, tá, pessoal? Vai aumentar. Vamos lá. No ano, Bitcoin 143,9%, quase 144% de rentabilidade no ano no Bitcoin, tá? Que, como eu já falei para vocês aqui, 523 mil
reais o Bitcoin, já bateu 90 mil dólares, né, pessoal? E a tendência é só continuar caindo. Ah, mas é só continuar subindo. Ele vai cair? Sim, ele vai corrigir, né? Nada sobe para sempre, ele vai corrigir. Mas a tendência, né, o macro, aquilo que a gente vê pela frente, é realmente o Bitcoin continuando a se valorizando, aí, visto tudo que os governos estão fazendo e vão continuar fazendo, realmente é Bitcoin para cima, e tem vários órgãos aí, tem várias instituições que estão entrando aí, que estão comprando Bitcoin, que estão começando a acreditar na tese do negócio. Né? Falando um pouquinho aqui de fundo imobiliário, a gente também vai ter notícias essa semana, agora no programa, falando um pouquinho sobre fundo imobiliário, né? Falando um pouquinho do IFIX, né, pessoal? O IFIX está com uma queda de 1% aí na semana, né? No ano, o IFIX aí com uma queda de quase 5%, tá? O índice dele, 3.151 mil pontos, tá? Aqui eu vejo como uma oportunidade. Diferente do Ibovespa, que está barato, mas continua muito, muito mais barato, né? Essa semana eu estava assistindo uma aula de um professor que dá curso sobre o REIT, né? Que são os primos dos fundos imobiliários americanos, né? E ele falando um pouquinho sobre a Bolsa Brasileira e alguns economistas, né? Algumas pessoas que falam que a Bolsa tá barata, né? Ele fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele falou assim que no final da feira, todas as frutas ruins também ficam bem baratas, né? Isso não quer dizer que elas são boas. Então ele fez essa comparação aí. Eu não sei se isso é verdade, né? Não tenho opinião, mas realmente eu acho que a Bolsa Brasileira ainda não tá barata. Ela vai ficar mais barata ainda, tá? Mas no fundo imobiliário aqui, essa queda eu vejo como uma oportunidade. E aqui, pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Que a gente lembra no programa passado, quem escutou, quem não escutou, vai lá no canal do YouTube, tem um episódio lá. Quem não escutou, eu falei da questão do crescimento do Brasil, né? No Brasil, a gente vem num crescimento aí de 3% ao ano, a previsão aí de 3,4% aí de crescimento do PIB no ano, né? Só que para o Brasil crescer esses 3,4%, né, esses 3%, nós estávamos gastando 10%. Então a conta não fecha, né? Você fica com 7% negativo. Então, para o governo fazer o país parecer que está crescendo 3%, ele está gastando 10% e ele está tentando esconder esse 10%. E daí, nós estamos finalizando o resultado das empresas aqui no Brasil, e muitas empresas do varejo, na verdade, a maioria das empresas do varejo, elas vieram com um bom resultado. Né? E eu vou trazer alguns exemplos aqui para você. Só para vocês terem uma ideia, até as americanas, né, que está passando por problema aí por causa de fraude nos últimos anos, ela teve, né, um trimestre aí avassalador, aí teve um resultado muito interessante aí, né? Eu não estudei o balanço dela ainda, eu vi a notícia ali, alguma coisa, mas eu não estudei o balanço dela, não posso falar profundamente o que aconteceu, mas aparentemente ela teve um resultado muito bom. Então todas as empresas de varejo, pessoal, tiveram bons resultados, né, nesse trimestre, mesmo com a taxa de juros muito alta, né? Aqui uma matéria da Infomoney, para você que está vendo aí, né? Magazine Luiza reverte prejuízo e tem lucro recorde no terceiro trimestre de 2024, tá? Varejista registrou um crescimento de 5,6% na receita bruta, impulsionada pelo desempenho das lojas físicas e do e-commerce. Então, o que aconteceu, pessoal? As empresas do varejo estão tendo bons resultados. E o que deveria acontecer quando uma empresa tem um bom resultado? E esse resultado é um resultado sólido. Essa empresa deveria aumentar a cotação dela, subir a cotação dela. Olha o que está acontecendo com essas empresas de varejo que estão tendo bons resultados. O Magazine Luiza, no mês, ela está tendo aí uma queda de quase 8%. Aí você se pergunta, bom, se a empresa teve um bom resultado sólido, por que as ações dessa empresa estão caindo? Eu já vou falar para vocês no final. Aqui o resultado da Alpargatas também, né? Alpargatas, lucro líquido de 57 milhões de reais no terceiro trimestre, né? A indústria, né, e também trabalha e também tem varejo, né, tem loja de varejo, teve resultado de 57 milhões aí. A Alpargatas reportou lucro de 57,3 milhões, uma variação positiva significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, do terceiro trimestre de 2023, né? Quando registrou um prejuízo de 8,5 milhões. Esse resultado foi influenciado por melhorias na estrutura de capital da companhia e pela redução de custos operacionais, tá? O EBITDA ajustado lucros, né, antes de impostos, né, depreciação e amortização, atingiu 142 milhões de reais, tá? 111% de aumento. Então, a Alpargatas também teve um baita resultado, uma reversão de prejuízo no terceiro tri. O que aconteceu com a cotação dela? Queda de quase 3% no mês. Aí você fica pensando, bom, a empresa tem um bom resultado, a empresa sólida, está crescendo. Por que a cotação está caindo? Né? E aqui, pessoal,
outra grande empresa de varejo, né? Lojas Renner, tem o lucro líquido de 255 milhões, com alta de 48%. Tá? A Renner teve um lucro de 255 milhões no terceiro trimestre de 2024, de acordo com dados dos balanços divulgados na noite da quinta-feira do dia 7. A varejista teve um crescimento de 48% no lucro, em comparação ao mesmo período de 2023. Um baita lucro a Lojas Renner teve. E aí a gente vai para a cotação dela, a cotação do mês das Lojas Renner, uma queda de 12,98. E aí a gente tem C&A, nós temos várias empresas aí que tiveram um baita resultado no ano, mas o que acontece com a cotação? A cotação está caindo. E por que ela está caindo? Pessoal, a cotação está caindo por causa daquilo que a gente conversou no programa passado. Né? Por mais que essas empresas estão tendo um lucro, né, recorde, o acionista, o investidor, ele está saindo dessas empresas por quê? Porque ele está vendo lá na frente. Esse lucro, com o macro que nós temos hoje, ele não se sustenta no médio e nem no longo prazo, que foi o que aconteceu no governo Dilma. As empresas ali tiveram um período de crescimento muito alto, né? E no segundo governo Lula, o que aconteceu depois? Esse crescimento veio, ele teve uma derrocada. Por quê? Porque isso não se sustenta. É aquela história que eu falei para vocês, é a teoria do cartão de crédito, aquilo que eu falei para vocês no programa passado. O Brasil está crescendo 3, vai a curto prazo, lá na ponta, isso vai aparecer, só que a longo prazo nós estamos com 7% negativo. Então os investidores que têm entendimento, eles estão saindo do país. Simplesmente eles estão fazendo isso, eles estão saindo do país porque ele não vê crescimento de médio e longo prazo. Então o investidor está indo para outro lugar, porque não tem lógica, né? Até vários analistas que eu assisti e eu assisto falando, e muitos deles falavam que não entendiam por que a cotação está caindo. A cotação está caindo porque o investidor está saindo. Porque esse lucro não é irreal para a empresa, mas é o lucro que lá na frente não vai ter mais, porque ele está sendo inflado artificialmente por gasto, né? Por gasto. E aqui uma outra notícia, né, pessoal, da Revista Oeste, né, preços dos alimentos disparam, inflação sobe 0,56%. Em outubro, o que tem acontecido, pessoal? Aqui, ó, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, né, amplo, o IPCA, índice oficial da inflação no Brasil, foi de 0,56 em outubro, ficou a 0,12 pontos percentuais acima da taxa de setembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano, o IPCA acumula alta de 3,88. Nos últimos 12 meses, 4,76, passando a banda de cima da inflação, né? Acima de 4,42 observados nos últimos 2 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a variação havia sido de 0,24. O que acontece, pessoal? O Brasil superaquecido. A nossa economia está superaquecida. A gente está passando por uma economia, a gente está passando por um momento que está sendo inflado a economia por gastos do governo. Por gastos do governo. A gente vem falando isso todos os programas. E o que você tem que fazer para você se proteger? Não é nenhuma recomendação, mas você tem que começar a investir. Você tem que começar primeiro estudar para depois investir. Você tem que primeiro ter conhecimento para depois você começar a investir. Nós ainda temos, eu falo isso todo o programa aqui, a gente ainda tem uma janela para a gente se preparar que vai vir na frente. Porque se as coisas continuarem como estão, tem vários analistas falando, tem muita gente falando, e isso é dado, pessoal. Qualquer pessoa consegue ver isso. Não vai sustentar lá na frente. A gente vai ter um crash lá na frente, tá? Aqui, uma matéria do Globo, né? Auxiliares afirmam que Lula não tem pressa para anunciar pacote fiscal e quer trocar corte por ajustes. Ainda sem data para ocorrer, medidas ainda aguardam o aval do presidente, que está focado na preparação para a cúpula do G20, né? Mudanças nos pisos da saúde e educação seguem na mesa. Pessoal, e tem muita gente falando aí que sabe o que vai acontecer? Você sabe onde que ele vai cortar, né? Você sabe onde que ele vai cortar. Você sabe que tipo de ajuste que ele vai fazer, né? Muito provavelmente, né? Ele não vai tirar de onde ele tem que tirar. Ele vai aumentar mais carga tributária e ele vai cortar na pele das pessoas. Então, assim, e ele não está nem preocupado. Veja, pessoal, a coisa mais importante que existe no país é a economia. É a economia. Se o nosso governo não está preocupado com isso, o que eu posso dizer para você? É aquilo que eu venho falando todos os programas. A gente tem que se preparar, porque pode acontecer algumas coisas não tão agradáveis, tá? Vamos falar aqui, ó. Isso aqui é uma matéria da Exame, tá? Elon Musk promete
encolher o governo dos Estados Unidos e cortar 2 trilhões, tá? Mas terá dificuldade. O orçamento inclui gastos sensíveis, como programas sociais e despesas militares. Pessoal, vocês sabem que o governo americano, né, é o governo que mais investe em segurança militar, né? O governo que mais investe no exército, né? E o Elon Musk, o Trump anunciou ele, né? Agora como ele vai ser um secretário lá de corte de gastos, né? E eu não sei se vocês sabem, quem já estudou um pouquinho sobre a história do Elon Musk, ele é aficionado por duas coisas: produtividade e corte de despesas. E eu acho muito interessante isso, pessoal. Por quê? Porque isso foi feito no governo anterior, num certo grau foi feito, né? Então o que o Trump está fazendo agora? Ele está escolhendo um cara que tem background, que tem conhecimento de administração, né, para colocar no governo e cortar gastos. Vocês imaginem, pessoal, se o governo americano conseguir cortar metade disso, né, metade disso. O exemplo que vai ser para o mundo e aquilo que vai ser bom para o próprio sistema americano, né? E como eu falo para vocês, essa frase não é minha, essa frase é do Charles, economista sincero. Ele fala que o mundo, tá, é um avião com 2 motores, China e Estados Unidos. E tudo aquilo que acontece nesses 2 países acaba refletindo aqui para nós, né? E essa é uma analogia muito inteligente, porque é verdade. E se os Estados Unidos conseguir ser produtivo, se o Elon Musk conseguir fazer isso, claro que ele vai ter muito problema lá, porque ele vai tocar em algumas coisas sensíveis, né? Pode aumentar a produtividade do mundo todo, isso pode respingar a coisas boas aqui para o nosso país. E veja, isso é um exemplo mundo. Como eu falei para vocês, em certa medida, isso foi feito no governo anterior. Né? O governo anterior, ele colocou pessoas qualificadas nas estatais, né? E eu não sei se vocês sabem, mas as estatais bateram recorde, né? Recorde histórico de déficit, de prejuízo este ano, né? E aí eu já trouxe a matéria para vocês aqui, eles falando que é investimento. Não é investimento. A gente sabe, tem gente despreparada nas estatais. Tem gente que não conhece o ramo, o segmento das empresas que estão lá. É cabide de emprego, né? Então o que acontece? O Elon Musk, ele é aficionado por essas duas coisas. E no governo passado, a gente teve isso. Nós tivemos um aumento da produtividade. Nós tivemos as estatais dando lucro e coisa recorrente, né? E a gente está vendo isso na Argentina. Olha o que o Milei está fazendo na Argentina. Pessoal, olha o que o Milei está fazendo na Argentina, né? Isso está dando muito resultado. Quanto tempo o Milei lá? O Milei está menos de 1 ano lá. Né? Eu vou trazer matéria para você. Isso pode ser muito bom. E nós deveríamos trazer esse exemplo aqui para o Brasil. Mas a gente sabe que isso é totalmente contrário àquilo que a gente tem hoje no governo. Eficiência, né? E uma outra notícia, pessoal, gestora de Stumberg, né? A Verde, que é uma gestora bem conhecida, né? Aposta no Bitcoin e surfa a valorização de 30% em 5 dias. O que aconteceu, pessoal? Essa gestora aqui, que é a gestora Verde, que eu já trouxe aqui no programa para vocês, né? Que ela estava short no mercado brasileiro, que ela zerou as posições dela no mercado brasileiro. Antes da eleição dos Estados Unidos, ela fez uma posição comprada no Bitcoin. E ela está surfando mais de 30% nessa valorização do Bitcoin aí depois das eleições. O que a gente vê, pessoal? Fundos estão investindo no Bitcoin. Hoje nós temos ETFs de Bitcoin, né? Hoje a gente tem empresas com caixa em Bitcoin. Por exemplo, a Tesla, tem várias empresas que aceitam Bitcoin e que tem Bitcoin nos seus caixas. Isso tudo ajuda a valorizar o Bitcoin. Só que tem um porém. Uma hora vai faltar Bitcoin para todo mundo, porque o Bitcoin já foi minerado mais de 90%, 97% das moedas já foram mineradas. E se eu não me engano, mais de 15% já foram perdidas. E o Bitcoin vai chegar em 21 milhões, depois não vai ter mais. As pessoas vão disputar, vai chegar uma hora que não vai ter Bitcoin para quem quiser comprar. A tendência, tá, pessoal? Eu não posso falar que isso vai acontecer, porque muita coisa pode mudar, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas a tendência é que o Bitcoin seja o ativo mais valioso do mundo, tá? Ele já está entre os 10 ativos mais valiosos do planeta. Tá? E a tendência, se tudo continuar como está, a tendência, eu não estou falando que isso vai acontecer, porque pode não acontecer, é que o Bitcoin seja o ativo mais valioso do mundo. E não vai ter para todo mundo, porque ele é finito, diferente de todas as coisas que existem hoje no planeta. Tá? Não é nenhuma recomendação, mas eu invisto em Bitcoin. Né? Hoje a maior valorização da minha carteira é o Bitcoin. Tá? E o tesouro americano, mas o Bitcoin está bem acima, não é nenhuma recomendação, mas você precisa começar a estudar Bitcoin para você entrar na criptomoeda, tá? E se você quiser saber, nós temos a nossa comunidade lá, entra nas redes sociais, entra lá no nosso Instagram, nosso YouTube, tem lá o link, entra na nossa comunidade, não tem custo nenhum pra gente falar um pouquinho sobre isso aí. Tá bom? Aqui, ó, olha que notícia interessante aqui, ó. Presidente de El Salvador comemora o lucro de 800 milhões com o Bitcoin. Eu avisei, né? O Bukele voltou a defender
a decisão do país tornar Bitcoin como moeda de curso legal, com o acúmulo de reservas e compras diários do ativo, tá? Bukele, o presidente de El Salvador, né, comemorou nesta semana o lucro de El Salvador com a mais recente disparada do Bitcoin. A criptomoeda foi adotada pelo país como moeda legal em 2021, tá? E desde então o governo Bukele tem realizado compras diárias do ativo, que é usado como reserva de valor para a nação da América Central. Aqui, pessoal, né? E tem outros, o Trump falou que quer colocar o Bitcoin nos Estados Unidos também, né, como moeda de valor. Então, pessoal, aqui é só crescimento se manter, né, a temperatura e a pressão a mesma. Tá? Aqui uma outra matéria bem interessante aqui da Livecoins, tá? A inflação do Bitcoin está em 53% negativo, diz o Banco Central dos Estados Unidos. A oferta de Bitcoin é controlada pela matemática, tendo um limite de 21 milhões, foi aquilo que a gente falou de unidade. Já o preço determinado pelo livre mercado, não, né? E aqui, pessoal, deixa eu ler a matéria para vocês aqui. Um estudo feito pelo Banco Central dos Estados Unidos comparou a inflação do dólar contra o Bitcoin. Embora o Bitcoin tenha passado por 2 anos de pico de inflação, né, de ter aumentado em 325% ao ano, em dezembro de 2018, e 296 em 22. Os dados mostram que a criptomoeda tende a apresentar um aumento no seu poder de compra na maioria do tempo, tá? Como exemplo, enquanto o dólar está girando em 2,4, 2,5 nos últimos meses, tá? O Bitcoin aparece com uma deflação negativa de 31 a 61%. O que acontece, pessoal? Enquanto o dólar, enquanto as moedas do planeta, elas estão sendo inflacionadas, elas estão perdendo poder de compra, o Bitcoin está aumentando o poder de compra, né? E aí alguns estudiosos falam que isso é perigoso. Por quê? Porque quando tem deflação, as pessoas tendem a não consumir e esperar que as coisas ficam mais baratas ainda, que a moeda se valorize mais, para você comprar as coisas. Por isso que a gente faz investimento em dólar. Porque em relação ao real, o dólar sempre vai aumentar. E por isso que as pessoas guardam Bitcoin, né? A minha tese de investimento em Bitcoin não é para especular. A minha tese de investimento em Bitcoin é acumular Bitcoin lá no futuro, que isso seja uma reserva. Então o que acontece, pessoal? O dólar desvalorizando, e na matéria ali conta, né? Fala lá sobre uma dúzia de ovos lá, que uma dúzia de ovos lá custava $1 e pouco, né? E depois de tantos anos ele custava 3 dólares. E o Bitcoin era o contrário. Ele custava lá não sei quantos satoshis, lá tipo 0,005 satoshis, e dali tantos anos ele custava 0,001, ou seja, o Bitcoin ganhou valor. E se você pegar com outras moedas e com outras coisas, você vai ver que no decorrer dos anos, o Bitcoin ele tem se valorizado, ele tem se tornado uma moeda, uma reserva de valor. E como eu falei anteriormente, se tudo continuar assim, ele vai ser a moeda mais valiosa, o bem mais valioso que a gente vai ter no nosso planeta, tá, pessoal? Então, não é nenhuma recomendação, mas é interessante você ter Bitcoin na sua carteira. Aqui, olha só que legal essa notícia, pessoal, tá? Outra notícia aqui. Caixa Econômica e grandes bancos vão oferecer Bitcoin. BC dá sinal verde. Banco Central abriu 2 consultas públicas para regulamentação das criptomoedas. O que aconteceu, pessoal? Muito provavelmente os bancos agora vão entrar na onda do Bitcoin, né? Os bancos querem criar uma regulamentação, aí tem os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Primeiro, ponto positivo, são mais agentes, né, entrando, buscando Bitcoin, né? Vai aumentar a procura de Bitcoin, a tendência é que o Bitcoin se valorize também. Porque, como eu já falei para você, o Bitcoin é finito, diferente do dinheiro fiduciário que os governos podem imprimir. Então, esse é o lado bom. Os bancos vão entrar, os bancos vão querer comercializar, os bancos vão oferecer para os seus clientes, e isso vai aumentar ainda mais a procura por Bitcoin, né? A lei da escassez, o Bitcoin vai se valorizar muito mais. Pontos negativos. O Banco Central não está fazendo isso porque ele é bonzinho. Ele quer regulamentar as moedas e eles querem ganhar em cima disso. Eles querem tributar em cima disso. Eles querem regulamentar. O que acontece? Isso vai acontecer, tá? Não se preocupe, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mais cedo ou mais tarde o governo vai sim taxar o Bitcoin, o governo vai procurar alguma forma de taxar você e de tirar uma parte disso de você. Tá? Por isso que é muito importante você conhecer cada vez mais a tecnologia, né? Conhecer como que você pode armazenar esses Bitcoin, e sempre falando o que eu falo aqui no programa, pessoal, sempre usando a regra, sempre usando a lei, não fazendo nada que está fora da lei, mas utilizando mecanismos que você pode se proteger. Então, aqui mais uma notícia que reforça que Bitcoin
né, vai ser comercializado por bancos. Todo mundo está abrindo os olhos para o Bitcoin e demandando Bitcoin. Essa semana eu estava vendo aí um trader falando que o Bitcoin é pirâmide, que nunca ninguém vai usar Bitcoin, que isso não funciona e tal. E aí, pessoal, entra um pouco do conhecimento humano, né? Nós humanos, a gente vive, nós somos seres de bando, nós somos seres de cultura, nós somos seres que tendemos a seguir aquilo que a manada faz. Por que a gente acredita num papel que não tem valor nenhum? Isso é cultural. Isso foram anos e anos de evolução para a gente começar a acreditar no dinheiro, né? E o Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin, a cultura vem sendo fomentada e vai chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde, que as pessoas vão utilizar Bitcoin para transacionar. O Bitcoin é muito novo. O Bitcoin é de 2008. Aí as pessoas querem comparar com o dinheiro que os chineses inventaram há séculos atrás. Né? Querem comparar com o ouro, que é utilizado desde que a humanidade é a humanidade, com meio de troca. Então o Bitcoin é muito novo. A gente não pode falar que a tese que o Bitcoin vai virar moeda, e a gente também não pode falar que não vai virar. Aí vai do teu feeling de apostar ou não, né? De acreditar ou não. Eu acredito que o Bitcoin, sim, vai chegar uma hora que ele vai ser utilizado, que ele vai ser uma baita reserva de valor. Pode não acontecer, não é nenhuma recomendação, mas você tem que ter esse entendimento. Por isso que é importante você estudar em relação a isso aí. Tá bom? Mais uma notícia aqui, pessoal. Fim do maior boom do século. China decreta o encerramento da era dourada do minério de ferro e gigantes como o Vale podem enfrentar um novo cenário de incertezas. Preços futuros da commodity caíram para a mínima em 3 semanas. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? A China vem enfrentando, a gente sabe que a China vem enfrentando muitos problemas aí, né? Uma bolha imobiliária, uma recessão. A China veio com um crescimento gigantesco nos últimos anos, né? E a gente vê agora talvez uma japonização da China, que foi o que aconteceu com o Japão, né? O Japão, por muitos anos, falaram que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos, que seria a principal economia, e chegou uma hora que o Japão estagnou, né? Teve uma bolha imobiliária também, a população começou a envelhecer, o salário subiu demais, né? E o Japão começou a estagnar. Agora o Japão é a quarta economia, era a terceira economia, se eu não me engano foi ano passado, ano retrasado, que a Alemanha acabou passando. Mas não porque a Alemanha aumentou a produtividade, sim porque o Japão vem decrescendo. E isso pode estar acontecendo com a China. E se isso acontecer com a China, tá? Vai ser muito ruim para as nossas commodities. Por quê? Porque o Brasil, a China é o nosso maior parceiro comercial e o Brasil é um dos maiores vendedores de commodities do planeta. Então isso aí pode respingar na gente e pode ser muito prejudicial. O que deveria o governo estar fazendo? O governo deveria estar olhando para isso aqui e buscando outros mecanismos, outra saída, né, para a gente não ter uma crise decorrente desse travamento aí da China. Mas a gente vê que o governo não está fazendo nada disso, né? A Argentina registra o 10º mês consecutivo de superávit primário em outubro. Pessoal, eu falei para vocês aqui, né, o Milei fazendo o dever de casa, né? E a Argentina está com o 10º mês aí, né, de superávit. O que ele fez lá? Ele fechou as torneiras. Simplesmente fechou as torneiras. É isso que o Trump parece que quer fazer lá nos Estados Unidos. Pessoal, e se eles fizerem isso, vai ser muito bom. A Argentina registrou o 10º superávit primário mensal consecutivo em outubro, tá? De 746 bilhões em pesos argentinos, tá? Informou o Ministério da Economia. Luiz Caputo, que deve ser, né, o ministro lá. Nas redes sociais, nesta sexta-feira, né, conforme o governo busca medidas rigorosas e austeras para enfrentar a crise econômica. Então a China, pessoal, aí vem muita gente falar assim, mas a pobreza aumentou, mas aí as pessoas estão passando mais necessidade. Pessoal, primeiro, o salário argentino já começou a subir em relação à inflação, porque a inflação está caindo e o salário está subindo. Então, o poder de compra das pessoas estão começando a aumentar lá. E sim, no começo todo mundo sofreu sim. Porque quando o governo, ele faz essas coisas deliberadamente, quando o governo não tem responsabilidade, quem paga é a população. E não tem remédio que não seja amargo. Só que o Milei bateu no peito, ele foi eleito com essa proposta, ele está fazendo isso e a popularidade dele lá continua boa, tá? Porque as pessoas sabem que tem que ser feito isso. E aqui no Brasil a gente deveria saber disso aí também. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora aqui. Encerrar. Nós estamos chegando já no final, tinha bastante coisa para passar para vocês. Tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui
disso que está acontecendo aí da escala 6 por 1, né? Então, pessoal, o que acontece? Todo mundo falando aí disso aí essa semana, muito polêmico, né? Realmente, muitas pessoas sofrem porque tem que trabalhar demais e tal, mas, pessoal, o Brasil é o Brasil. Eu quero mostrar algumas reportagens para vocês. Primeiro, começando com essa aqui, tá? Produtividade aumentou 32%, diz empresário que adotou escala 4x3. 4 dias trabalhado, né? 3 descansos. Vamos lá. Essa empresa aqui, primeira coisa, uma empresa é uma empresa startup, tá? É uma empresa digitalizada. Então, já não se aplica no nosso varejo, tá? A maioria hoje, 90% dos empregadores, tá? 90% são pequenas e microempresas. E se a gente, pessoal, colocar a escala 5 por 2, 4 por 3, o que vai acontecer? Hoje nós temos uma escala 6 por 1, tá? O que acontece? Se a gente colocar essa escala, né? Se a gente diminuir ela, vai acontecer duas coisas, tá? Duas coisas muito simples. Ou as pessoas vão ter que demitir e contratar mais barato, vai aumentar a informalidade, tá? Ou o produto vai subir. Porque o empresário no Brasil, ele não tem condição de absorver isso. 90% aqui, ó, essa aqui é uma matéria do G1, ó. Empresas pequenas são responsáveis por 90% da geração dos empregos, né? E quando a gente vê muita gente lá falando, é porque o patrão, porque a gente tem que, as empresas têm que pagar mais, eles estão falando de empresas grandes, só que 90% das pessoas são empregadas em empresas pequenas, não são empresas grandes. Então não adianta você vir com isso. E outra, né? Não foi feito estudo de impacto, pessoal, em relação a esse projeto, né? Tem um grande professor que diz que é o seguinte: a coisa mais perigosa que existe é o incompetente com atitude. E a gente tem muita gente incompetente na nossa política, criando lei, que não deveriam estar criando lei. Não foi feito estudo de impacto. Só que a gente sabe o que vai acontecer. Não tem de onde tirar. Eles deveriam lá estar fazendo, eles, os políticos lá, trabalhar, que eles trabalham metade do que as pessoas normais trabalham, que tiram o dobro de férias, né? Eles deveriam mudar a forma deles trabalhar, né? A gente deveria diminuir a nossa carga tributária. Veja, nós fizemos a reforma tributária e nós vamos ter o imposto mais alto do mundo, né? Do IVA. Vai ser o maior imposto do mundo, então não adianta. E você trabalhador que está defendendo esse tipo de coisa, gente, você está lutando do lado errado. Você está lutando do lado errado. A gente tem que fazer com que os políticos, com que o sistema, com que o Estado seja menor e pare de nos afogar, porque senão a conta não fecha. Não fecha. O cara lá que tem 2 pessoas empregadas, ele não tem condição de diminuir a carga trabalhada. Não tem como, porque vai faltar produto. O que ele vai fazer? Ele vai demitir ou contratar mais barato, e contratar mais barato, porque ele tinha 4 pessoas, agora ele tem que ter 6, ele vai demitir todo mundo e contratar 6 pessoas com o mesmo salário. Ou ele vai aumentar o preço do produto, que quem vai pagar lá na frente é o pobre, é você, trabalhador. Então nós estamos lutando do lado errado. A gente tem que fazer com que a máquina diminua, com que a carga tributária diminua, que daí vai sobrar dinheiro para todo mundo. Aqui, ó, 90% das empresas, né? Aqui uma outra matéria da Exame, né? Empreendedores trabalham mais conforme empresas crescem, pessoal. Essa matéria aqui, ó, muitos empreendedores trabalham por horas a fio. Jornada média é de 9,9 horas, segundo Sebrae. Você que está falando aí do empreendedor, o empreendedor ele trabalha em média 10 horas por dia, tá? Tem empreendedor que trabalha muito mais. Você acha que o patrão é malvadão? Não, é esses 90% aqui. Esses 90% aqui, que trabalham 10 horas, que trabalham mais que os empregados. E que ficam com o ônus lá de todo o risco do negócio é deles, né? E aqui, ó, jornada 6 por 1, né? Escala 6 por 1, veja quais são as jornadas de trabalho nas maiores economias do mundo. E aqui, pessoal, a matéria fala, né? A matéria mostra aqui, ó. A maior jornada hoje é da Índia, tá? Com 47 horas médias. China com 46, México com 44, Turquia 44 também, África do Sul 43. O Brasil, tá? Tem 39 horas, tá? O brasileiro médio não trabalha, o empregado, ele não trabalha 44 horas. Na média, é 39 horas semanais. Só que o empreendedor, o dono do negócio, o microempresário, ele trabalha em média 10 horas por dia, 9,9 horas por dia. Então, pessoal, a gente tem que pensar muito. Seria excelente que nós tivéssemos uma jornada menor. E o mundo inteiro trabalha por hora. O Brasil tinha que ser feito por hora. Trabalha por hora. Você quer contratar 4 horas, 5 horas, 6 horas, você contrata por hora. Mas isso não é feito no Brasil. E essa PEC, ela é um espelho da PEC, do projeto que foi feito na França. Só que a França
Por causa disso e muitas outras coisas, está diminuindo cada vez mais a sua produtividade. É um país altamente endividado, é um país que está quase quebrado, entendeu? Então a gente tem que ver essas coisas têm que ser estudadas, pessoal. E você que está defendendo a diminuição da jornada, você tem que entender o lado que você tem que estar. Não adianta, a conta não fecha. A economia, você pode fazer o que você quiser, você pode ser progressista e pensar o que você quiser, mas matemática você não consegue mudar. O patrão, no começo, o que vai acontecer? Ou ele vai aumentar o preço do produto, porque vai diminuir a produtividade, né? Ou ele vai demitir e contratar mais barato. Não tem o que fazer. O empresário malvadão que você fala aí que tem que fazer é 10% do nosso mercado. É 10%. 90%, o teu patrão às vezes ganha menos do que você. Entendeu? Então, pessoal, com essa polêmica aí, comenta aí nas redes sociais o que você acha. A gente vai terminando o nosso programa aqui. Quero agradecer a todos vocês. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais aí. E eu vejo você na próxima semana. Pessoal, uma semana abençoada para todos aí. Um grande abraço e